Vai pessoal, estamos iniciando o nosso segundo vídeo falando sobre as fases do capitalismo. Iniciamos no primeiro vídeo na semana passada, então nós temos aqui a terceira e quarta fase do capitalismo. Lembrando que nós já falamos do capitalismo comercial, a primeira fase, e do capitalismo industrial. Então nós vamos falar agora do capitalismo financeiro e depois do capitalismo informacional. Então vamos aqui na nossa terceira fase do capitalismo. Capitalismo financeiro e monopolista. Então é um capitalismo que se inicia no século XX, certo? Tendo como principal característica, lembrando que a característica, ou seja, o objetivo principal, central do capitalismo é a obtenção de lucro. Então nós temos capitalismo comercial, primeira fase, o grande detentor, né, que dava lucro ao sistema, né, que proporcionava lucro ao sistema era o comércio, por isso que o nome, capitalismo comercial. Capitalismo industrial, a atividade que gerava o lucro era justamente a indústria. Já no capitalismo financeiro, nós temos justamente a obtenção desse lucro se dava através do mercado financeiro, principalmente, né, aquele mercado financeiro que a gente vê nas bolsas de valores. Então nós tínhamos ações, produtos financeiros, títulos, derivativos e mercado de câmbio. E esse mercado financeiro, certo, culminou no surgimento de grandes empresas que dominam o mercado. Então essas empresas que dominam o mercado são chamadas de empresas monopolistas ou monopólios. Nós temos aqui dois exemplos, a Microsoft e a Apple. Então nós temos capitalismo financeiro, por ser o mercado financeiro o grande gerador de lucros, certo? E monopolista, por causa do surgimento dos monopólios, das grandes empresas que existem até os dias atuais. Então nós temos aqui o capitalismo financeiro, as suas características, então, forte presença na primeira metade do século XX. Então, quando inicia o século XX, certo? Aí nós temos a, a existência, né, do capitalismo financeiro. Então, forte presença na primeira metade do século XX de empresas, indústrias, comércios e finanças monopolizadoras, certo? Então, surgimento de fortes monopólios das empresas, né, monopolistas. Graças ao quê? Ao mercado financeiro. Graças a essas empresas se desenvolverem bem dentro, não é, do mercado financeiro. Então nós tivemos uma integração do capital industrial ao bancário. Essa integração, né, que foi a grande geradora de lucro. Então essa integração ao capital bancário, né, a estrutura bancária, que deu origem a esse nome, capitalismo financeiro. Então, a busca de lucros expressivos no mercado financeiro através da negociação de ações, moedas, derivativos e outros produtos financeiros. Então, cada empresa, então existiam já as empresas, já existiam as indústrias originadas do capitalismo industrial. Então, essas indústrias, certo? Todas as suas finanças eram colocadas para se fazer negócios, são colocadas nas bolsas de valores. Então, nós temos a divisão do poder, né, financeiro da indústria transformada em ações. Então, essas ações elas são negociadas no mercado financeiro, ou seja, nas bolsas de valores, certo? Também as empresas, elas colocam seus produtos, né, uma empresa automobilística, então ela, muitas vezes ela coloca seus produtos, seus lançamentos de carros também, né, fazendo negociação no mercado financeiro, né? Então nós temos as lojas, né, que compram os carros das automobilísticas e revendem. Então elas muitas vezes fazem aqueles negócios pelas bolsas de valores, né? Então nós tivemos um fortalecimento nessa época do sistema de empréstimos e financiamentos para a aquisição de bens, imóveis, carros e outros produtos. Então o capital financeiro ele foi responsável por todo o investimento, né, da indústria. A indústria se dinamizou
nesse período graças ao mercado financeiro. Então nós tivemos aí um fortalecimento das bolsas de valores, o surgimento de empresas multinacionais, transnacionais. Então também as bolsas de valores, o mercado financeiro, ela proporcionou que as empresas saíssem, né? Ela rompesse as fronteiras de seu país e alçasse voos maiores, né, para outros países. Então foi o surgimento das empresas multinacionais graças ao financiamento do mercado financeiro. Então surgindo o quê? Os monopólios, né? Certo? Como a Microsoft, né? E várias outras empresas, a Coca-Cola, a gente pode dizer a Philips, a Volkswagen, né? A Fiat, então são empresas monopolistas, né? Continuando com as características do capitalismo monopolista, né, que a gente já falou do início do século XX, então há um aumento da importância dos bancos na vida das empresas e pessoas. Dependência agora do mercado financeiro para se pagar contas, obter empréstimos e financiamentos, investimento e outras atividades financeiras. Lembrando que nós utilizamos esse sistema para pagar contas, né, obter empréstimos, financiamentos, investimento, tudo através do quê? Do mercado financeiro. Então nós fazemos muitas tarefas que antigamente fazia em uma loja, a gente faz justamente nas instituições bancárias. E isso inicia-se no início do século XX, né? Já faz aí 100 anos, né? Pelo menos. Aumento da especulação financeira nos mercados, né? Essa especulação, por exemplo, que a gente vê aqui, quanto é que está o preço do dólar, o preço do barril do petróleo, então isso é especulação financeira, isso se dá no mercado financeiro. Houve o quê? Aumento dos lucros dos bancos, financeiras, corretoras de seguros e corretoras que operam com ações nas bolsas de valores. Muitos bancos, por exemplo, eles compravam indústrias para ele propriamente financiar a sua indústria. Outras, ao contrário, outras indústrias compraram bancos para financiar, não é, a sua produção. Ou seja, houve uma integração da indústria com os bancos, com o mercado financeiro, sendo o mercado financeiro o grande gerador de receita, o grande gerador de lucro, que é o objetivo principal do capitalismo. Nós tivemos também aí, como característica, surgimento e valorização de profissões voltadas para o mercado financeiro. Então, nessa época, profissionais que entendiam muito de mercado financeiro, de aplicação nas ações na bolsa, né, de estudar o mercado, então foi profissionais valorizados. Assim como hoje, os profissionais mais valorizados são profissionais voltados para tecnologia de informação, né? Ou seja, engenheiros de computação, certo? Cientista da computação, né? Tecnologia de informação e comunicação. E esses são os profissionais, né, valorizados hoje, né, que tem grande espaço no mercado de trabalho. Mas naquele momento de capitalismo, na égide do capitalismo financeiro, nós tínhamos esses profissionais voltados para o mercado financeiro. E outra característica, surgimento e uso e dependência de sistemas tecnológicos nas operações financeiras. Então nós já tínhamos nessa época também o surgimento de tecnologias. Claro que era restrito, não era tão abrangente como é nos dias atuais, mas já existiam tecnologias para que as pessoas pudessem atuar no mercado financeiro. Dentro desse contexto, cria-se no capitalismo financeiro essas, esses, é, essas questões aqui, né? Cartel, conglomerado, holding, trust, né? Surge essas novas palavras nesse vocabulário. Cartel, que são palavras que são utilizadas até hoje, né? Acordo firmado entre empresas do mesmo ramo a fim de estabelecer o preço de uma mercadoria, controlando o produto, certo? Nós temos o exemplo aqui da OPEP, cimento e gasolina no Brasil e do aço nos Estados Unidos. Mas presta atenção, nós temos aqui, eu vou dar um exemplo aqui prático de cartel. A gente vê aí os preços da gasolina muito parecido nos postos de gasolina de Apodi. Então isso é um cartel. Os donos dos postos de gasolina, eles se combinam, né, o preço da gasolina entre si para não ter grande diferença. Surgiu nesse momento também
essa figura aqui, o conglomerado, né, que é uma forma de oligopólio, na qual várias empresas que atuam em setores diversos se unem para tentar dominar determinada oferta de produtos ou serviços, sendo, em geral, administradas por uma holding. Um exemplo de conglomerado é a empresa Mitsubishi, que fabrica desde carros até canetas, né, o LG Group, né, que fabrica de celulares, notebooks e televisores, até eletrodomésticos e produtos petroquímicos. Então, um conglomerado é uma empresa que ela exerce o domínio do mercado não só de um produto, de vários produtos, né? Nós temos várias empresas que ela domina de vários produtos. A Coca-Cola, por exemplo, está se transformando num conglomerado. Além da bebida, né, a Coca-Cola, do refrigerante, nós temos roupas, calçados, então, vários outros produtos. Então, ela está começando a se tornar um conglomerado, certo? Dominando vários setores. E uma holding é justamente também uma forma de oligopólio, na qual é criada uma empresa para administrar um grupo delas que se uniu com o intuito de promover determinada oferta de produtos e serviços. Por exemplo, a DECA oferece desde bidês, chuveiros, pias, mitórios, entre outros. A POU, né, forma embrionária de cartel onde várias empresas mantêm serviço comum a todos. Por exemplo, um escritório de assistência técnica. Por exemplo, então tem um grupo de empresas que ela vende bebidas, calçados, roupas, celulares, automóveis. Então, essas empresas se juntam, certo? E criam uma hold, que é uma hold, é uma empresa que vai administrar todas essas empresas que atuam em várias, né, produzindo várias mercadorias. Então, isso é uma hold, né? Essa empresa que domina várias para que elas possam controlar o mercado. E a Trust, que é um conglomerado de empresas de um só dono, atuando em setores diversos da economia. Exemplo, o Grupo Bradesco, o Grupo Globo, o Grupo Silvio Santos e o Grupo Votorantim. Por exemplo, é um grupo, né? O Grupo Silvio Santos, são várias empresas. Além do SBT, né? O canal de televisão, você tem, eles vendem produto, atua na área de imóveis, atua na área de produtos de beleza. Então, é o Grupo Silvio Santos, e tem várias empresas que atuam em vários ramos. Então, isso é uma forma de trust. E agora nós vamos falar da fase, a quarta fase, a última fase que nós estamos vivendo, né? Não, o melhor. Ainda nós estamos falando do capitalismo financeiro e monopolista, né? Bastante longo aqui, não é? Ainda estamos na terceira fase. Desculpe. Falando sobre a doutrina. Cada capitalismo ele tem sua doutrina. Então, a doutrina do capitalismo financeiro é o keynesianismo. O que é que o keynesianismo diz? Defendia que o Estado deve intervir na economia com o objetivo de evitar crises como a de 1929. Então, é o Estado que vai atuar na economia e que vai dizer como a economia deve seguir, certo? Então, essa intervenção ela pode se dar de várias formas, como controlar o câmbio para estimular as exportações, controlar justamente a moeda, o preço da moeda, baixar as taxas de juros para facilitar os investimentos produtivos, induzir o crescimento da economia por intermédio do aumento do déficit público, certo? Então, nós temos aí a teoria de Keynes, que atribui ao Estado o direito e o dever de conceder benefícios sociais. Por exemplo, que benefícios sociais são esses? Investimento em saúde, investimento em educação, investimento em moradia e vários outros. Então, o Estado tem esse dever de conceder esses benefícios à população. Dentro da doutrina do keynesianismo, nós tivemos aqui duas expressões que são bastante marcantes, que é muito cobrado em questões, né? O New Deal significa novo acordo. Então, o keynesianismo foi chamado de novo acordo, quando justamente o Estado ele passa a intervir na economia. Isso foi chamado de novo acordo. Novo acordo. E também nós tivemos aqui o welfare state, né? Também utiliza essa expressão que significa estado de bem-estar social. Já que o keynesianismo diz que o Estado tem o dever de conceder benefícios sociais, então nessa época os países viveram um momento de grande crescimento, né? Ou seja, desenvolvimento social, grande investimento
sociais, grande investimento em educação, em saúde, de qualidade, em segurança. Então, esse momento, essa época ficou chamada de welfare state, estado de bem-estar social, que existe até hoje em alguns países. Nós temos a Dinamarca, a Suécia, a Holanda. Nós chamamos lá de capitalismo de estado de bem-estar social. Por quê? Lá a educação é de qualidade, a segurança, a saúde, né? Então nós chamamos de estado. E aqui nós estamos falando, agora vamos falar da última fase, né? Que eu queria me adiantar ali no slide passado, mas é essa última fase, capitalismo informacional, que iniciou a partir de 1970 até os dias atuais. Alguns chamam desse momento também de globalização, que nós vamos falar em um capítulo à parte, né? De globalização, certo? Nós temos aqui a revolução, esse período é chamado, né, de capitalismo informacional, revolução técnico-científica, também chamada de terceira revolução industrial. Então nós tivemos a primeira revolução industrial no capitalismo industrial, nós tivemos a segunda revolução industrial no capitalismo anterior, o capitalismo financeiro, certo? E nós estamos vivendo a terceira revolução industrial, então, certo? Nesse capitalismo informacional, nós temos como característica principal isso aqui, ó, conhecimento como forma de desenvolvimento. E esse conhecimento chama de informação, por isso que o nome capitalismo informacional. Que informação é essa? Que conhecimento? Conhecimento de tecnologias das áreas das telecomunicações. Nós temos o que? Internet. Nós temos o que? As redes sociais, nós temos satélites artificiais. Então, são conhecimento na área informacional, na área de informação, certo? Nós temos aqui um grande investimento em P&D, que significa pesquisa e desenvolvimento, certo? Então, nós estamos na fase do capitalismo informacional e global. Então, as tecnologias desse capitalismo são ligadas à informática e às telecomunicações. Então, quando você vê uma pessoa de posse de um celular, né, acesso à internet, ou seja, acesso às notícias com redes sociais, então, tudo isso são tecnologias ligadas ao capitalismo informacional. Então, temos as tecnologias internet, redes sociais, satélites artificiais, certo? Dentro desse contexto também nós temos o desenvolvimento dos sistemas de transporte. Para acompanhar toda essa velocidade de informação, os transportes também evoluíram. Então nós temos trens bala, nós temos navios, certo? Muito mais rápidos, nós temos aviões, nós temos jatos, né, que conseguem dar a volta ao mundo, né, rapidamente, porque já viaja na velocidade, acima da velocidade do som. Então houve também um desenvolvimento do sistema de transporte. Em síntese, né, aí sobre a questão desse capitalismo informacional, então nós tivemos duas revoluções industriais. Nós estamos vivendo na terceira revolução industrial. Então, quando nós falarmos de globalização, terceira revolução industrial, que é chamada revolução técnico-científica, então nós estamos falando do capitalismo informacional. Então, as revoluções industriais, nós tivemos duas. A primeira, no capitalismo industrial, a primeira, as anteriores, elas foram movidas à energia. A primeira foi movida a carvão, que foi justamente a criação da máquina a vapor, que funcionava a carvão. A segunda revolução foi justamente no período que se descobre o petróleo e a eletricidade. Então nós tivemos um salto, nós tivemos os motores elétricos, nós temos os motores de combustão interna, né, com o petróleo. Então chamamos de segunda revolução industrial. Veja que era movida a energia. A terceira não, a terceira revolução industrial é movida a conhecimento. Quais são os países que estão na vanguarda dessa terceira revolução industrial? São países que investem, não é, em conhecimento, em tecnologia, em ciência, certo? Aí nós temos o quê? Os Estados Unidos, nós temos a União Europeia, nós temos a China, né? Nós temos o Japão, nós temos a Coreia do Sul. São países que mais investem nessa palavrinha mágica aí, né, do momento atual, conhecimento. Conhecimento em que área? Na área da informação. Então, outra grande mudança na geopolítica da produção foi que as primeiras indústrias
se desenvolveram junto às fontes de matérias-primas e energias, as bacias carboníferas, né? E atualmente, essas instituições, ou seja, essas indústrias, as indústrias atuais, típicas da revolução informacional, estão próximas a quê? A universidades e centros de pesquisas. Por que estão próximos à universidade e centro de pesquisa? Porque é daí que sai o quê? O conhecimento. Então, o conhecimento está justamente nos centros de pesquisa, estão nas universidades. E perto dessas universidades, desses centros de pesquisa, é onde se desenvolvem os chamados tecnopolos. Tá? O centro de, ou seja, os polos, os lugares, né, que irradiam tecnologia. Nós temos ali, lá nos Estados Unidos, o maior tecnopolo do mundo, o Vale do Silício. O Vale do Silício, lá na Califórnia, está próximo das melhores universidades do planeta e dos centros de pesquisa, né? Então, em razão da presença de indústria de alta tecnologia, como a robótica, informática, telecomunicações e biotecnologia. Então, veja aí, quais são as indústrias que fazem parte dessa terceira revolução industrial, ou seja, fazem parte do capitalismo informacional. São da área do que? Da robótica, da informática, das telecomunicações e da biotecnologia. E como os outros, né? As outras fases, o capitalismo informacional também tem sua doutrina, certo? A doutrina do capitalismo informacional está aqui, liberalismo, né? Mas não é liberalismo, pessoal, acrescenta aqui, é neoliberalismo, né? Vamos aqui escrever aqui. Melhor, né? Coloca atrás aqui, ó. Então, pessoal, acrescenta aí fica neoliberalismo. O liberalismo é do capitalismo industrial. Então, nós temos o neoliberalismo, que é novo liberalismo. É muito parecido com o neo, né? Então, nós temos aqui mínima participação estatal nos rumos da economia de um país. Então, veja aqui, o neoliberalismo, assim como o liberalismo, então exige uma mínima participação do Estado. Quem é que vai decidir os rumos da economia? É o próprio mercado. Então, pouca intervenção do governo no mercado de trabalho. Temos também como característica desburocratização do Estado, né? Leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades econômicas. Nós estamos num momento que justamente fala-se muito isso, né, da desburocratização do Estado. Então, como nós falamos de desburocratização, desregulamentação, nós estamos falando de uma característica do neoliberalismo, certo? E também outra característica, privatizações e concessões. Privatizações, eu já falei, né, no vídeo passado, é quando uma empresa que pertence ao Estado ela é vendida para a iniciativa privada. É uma chamada privatização. Como, por exemplo, a Vale do Rio Doce pertencia ao nosso país, certo? Mas foi vendida à iniciativa privada. E concessão é quando concede a uma empresa, por exemplo, no Brasil, só quem pode, por lei, certo? Explorar o petróleo brasileiro é a Petrobras, certo? Mas, se o Brasil quiser deixar outra empresa estrangeira, certo? O Brasil não vai vender a Petrobras, vai deixar uma empresa estrangeira explorar o petróleo brasileiro. Então vai fazer o quê? Através de uma concessão. Já que por lei, quem deve fazer é o Brasil. Se o Brasil não pode, então vai conceder a outra, chamada de concessão, realizar esse serviço. Para encerrar, pessoal, nós temos essa questãozinha, né? Falando aqui, ó. Com os avanços técnicos, o capitalismo reinventou-se e passou-se a viver naquilo que muitos autores consideram como a sua era informacional. Ou seja, está falando dessa última fase, né? Fase atual, capitalismo informacional, marcada pela evolução tecnológica, que se materializou principalmente nos meios de transporte e comunicação. Essa transformação gerou uma profunda modificação na forma como se produz o espaço geográfico. O principal motor técnico e histórico que permitiu a formação do capitalismo informacional foi a globalização, o fim do mercado financeiro,
C, a revolução na publicidade, D, a invenção da biotecnologia, ou E, a terceira revolução industrial. Por exemplo, a globalização. A globalização faz parte do capitalismo informacional? Faz, certo? Mas foi o principal motor técnico. Quando diz motor técnico, está falando de quê? De tecnologia. Então, quem é que originou essa tecnologia? Nós temos aqui a B, o fim do mercado financeiro. Não. Nós temos o capitalismo financeiro, foi o fim da fase do capitalismo financeiro, mas o mercado financeiro ainda existem as bolsas de valores, são muito importantes, e ainda existe os bancos, né? Agora, o grande gerador de lucro hoje é a tecnologia de informação, por isso que o nome capitalismo informacional. Revolução na publicidade? Tem a revolução na publicidade, mas é o motor técnico? A invenção da biotecnologia. A biotecnologia faz parte também do capitalismo informacional, mas é o motor técnico? E a terceira revolução industrial. Então, o certo é a terceira revolução industrial. Motor técnico, quer dizer o que faz funcionar. Então, foi justamente o que fez funcionar foi essa terceira revolução industrial. Lembrando, pessoal, que depois desse vídeo, vocês também está sendo disponibilizada uma atividade para vocês fazerem e responderem, né? Vocês têm uma semana para responder e envia pelo Sigedu, pela plataforma, certo? Obrigado aí pela participação e até uma próxima.